Olá, está no ar o Alerj Entrevista. O meu convidado de hoje é o deputado Luiz Paulo, que vai falar sobre a crise econômica do Estado e a crise hídrica. Muito bem-vindo, deputado, ao programa. Eu queria que o senhor começasse falando, você comenta muito sobre o corte de orçamento, sobre a crise econômica que o Estado passa, a redução dos royalties, mas eu queria que o senhor começasse apresentando um panorama e os principais motivos dessa crise. Primeiro é que a gente tem que analisar a crise brasileira, né? O produto interno bruto, em 2014, cresceu apenas 0,1%. O crescimento da indústria desabou, o comércio teve um crescimento pequeníssimo, porque acompanha a indústria, e o crescimento não foi negativo, salvo pela agricultura, né? Mas um crescimento de PIB de 0,1 é um crescimento patético. A inflação foi superior a 6,5%. E em 2015, essa inflação seguramente vai chegar a 8%. O PIB de 2015 possivelmente será negativo, né? As medidas econômicas do governo federal, chamada ajuste fiscal, são medidas recessivas, isto é, visam controlar, diminuir o consumo para segurar a inflação. Ora, diante disso tudo, na área econômica, você associa uma subida abrupta do preço da energia, na ordem de 40%, né? Você associa a própria crise hídrica, que pode ser ainda mais severa no ano de 2016, vou explicar por quê, né? E você também associa a crise de confiança que se tem no governo federal, derivada, né, de uma instabilidade política e da crise ética que o país vive, principalmente, mas não só, por causa do escândalo de corrupção na Petrobras. Então, dentro de um panorama muito ruim do país, nós temos que situar o estado do Rio de Janeiro, que é o estado mais prejudicado da federação. Entre os 27 estados da federação, os mais prejudicados serão o Rio de Janeiro, já estão sendo, e o Espírito Santo. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, 30% da economia do Estado, 30% do nosso produto interno bruto, deriva da Petrobras, da produção da Petrobras. A Petrobras está praticamente paralisada, sob o ponto de vista de expansão. O Comperj desempregou mais de 20 mil pessoas. A indústria naval está sem encomenda, está paralisada. Ora, na hora que você tem a Petrobras paralisa, o estado do Rio de Janeiro é o que mais sente. Por quê? Porque além da economia ser um terço do estado, ser um terço oriundo da Petrobras, a atividade da Petrobras, 80% é no Rio de Janeiro. Bom, daí acontece o seguinte, com a queda também do preço do barril do petróleo, que estava na ordem de quase $100 e caiu para a média aí de $50, né? A arrecadação dos royalties e da participação especial que derivam da produção de petróleo vão diminuir em 2015 na ordem de 30%, tanto para o Estado quanto para os municípios produtores. Os municípios produtores, principalmente Campos, Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, têm sua economia quase única e exclusivamente posicionada na produção de petróleo e gás. Então, esses municípios definham, sob o ponto de vista da geração de emprego, a renda cai, o ICMS cai e o ISS também cai. E no Estado, a cadeia produtiva do ICMS, na área de petróleo, que é a indústria naval, são as sondas, são os equipamentos de exploração, enfim, uma série de apetrechos que envolvem a indústria
petrolífera, esse ICMS diminui também acentuadamente. Ora, então o que vai acontecer na arrecadação do Estado? Diminui o ICMS, diminui o royalties e a participação especial. Isso só por causa do petróleo. Diminui também o ICMS porque as medidas fiscais são recessivas, o consumo diminui. A outra indústria forte aqui no Rio de Janeiro é a automobilística. Com a recessão, e agora com combustível indo para os preços reais, menos carro na rua. Se menos carro na rua, menos carro vendido. Cai a arrecadação do ICMS da automobilística e cai, consequentemente, a arrecadação do IPVA, né? Porque são menos carros emplacados. Então, nós estamos vivendo um ambiente extremamente recessivo aqui no estado do Rio de Janeiro. Por causa da questão internacional do preço do barril do petróleo. 2, pela crise que vive o próprio país. E terceiro, é função do segundo semestre de 2014, que os governos, aí eu estou falando do governo central e os governos do estado, mas em particular do estado do Rio de Janeiro, que a gente está falando do Rio de Janeiro, negaram a existência da crise. A crise não aconteceu porque você virou o ano, não. Quando eu digo aqui que o PIB de 2014 só cresceu 0,1, é o ano que passou. Mas todos negaram a crise porque precisavam do mundo cor-de-rosa, né, para dizer ao eleitor, vote em mim que eu sou bom e posso fazer muito mais. Aí quando acabou o ano, ninguém tinha perspectiva de arrecadar. Esse buraco é tão grande que o rombo nas contas do Estado poderá ser, se medidas não forem tomadas de captação de recursos extraordinários, né? Isto é, recursos não correntes, o rombo vai chegar a 13,5 bilhões. O que quer dizer esse rombo? Entre o que você tem que obrigatoriamente gastar e o que está projetado de arrecadar. Então o Estado tem que recorrer a medidas extras para tapar esse buraco. Aí o secretário de Fazenda, Júlio Bueno, disse que precisa do apoio da Alerj. De que forma a Assembleia Legislativa pode ajudar? A Alerj, os deputados aqui, estão com uma boa vontade imensa em relação ao governo, porque todos, independente de serem governo ou oposição, estão entendendo que essa crise está afetando fortemente a população fluminense. As taxas de desemprego são crescentes e quem puxa a queda da taxa de desemprego no Brasil é o Rio de Janeiro. Quem puxou foi o Rio de Janeiro. A perda de renda está com queda acentuada, né? E as perspectivas estão muito ruins. Então, como é que a Alerj pode ajudar? Primeiro, chegou a casa, projeto de lei, uma projeto de lei conjunto do Judiciário com o Executivo, onde está proposto, né, você transferir dos depósitos que estão sob custódia da Justiça, 37,5% desses depósitos para a conta do Estado. Em moeda sonante, isso implica dizer que 6 bilhões de reais, estou falando 6 bilhões de reais, serão transferidos para a conta do Estado, para única e exclusivamente serem alocados no Rio Previdência, que é o instituto que paga as pensões e as aposentadorias do funcionarismo público. Porque se isso não for alocado, não tem dinheiro para pagar a pensão e a aposentadoria. E o Estado, por lei, é obrigado a botar recursos da fonte 00, Tesouro, dinheiro dos impostos tributários, né, da arrecadação tributária e não tributária. Se ele já não tem, se ele botar lá, né, fica mais descoberto. Claro, claro. Então, botar esses 6 bilhões lá para garantir essa folha de pagamento. O Rio Previdência, ele paga a folha com sua fonte principal,
é a royalty participação especial. Se o royalty participação especial vai cair 30%, abre um rombo lá de 30%. E a folha de inativo e pensionista, são mais de 220 mil inativos e pensionistas, ela bate aproximadamente em 1,3 bilhões de reais por mês. Uhum. O senhor falou verba sob custódia da Justiça. Explica um pouquinho isso, deputado. O que é o depósito judicial? Vamos imaginar que eu seja o Estado e você seja uma companhia siderúrgica muito forte. Aí eu te cobro 1,5 bilhão de ICMS, através dos fiscais. Você está devendo 1,5 bilhão de ICMS. Aí você não concorda na interpretação da legislação tributária, acha que não deve isso. Mas eu estou te cobrando. E você não quer me pagar porque você acha que não deve. Aí você vai à justiça e demanda contra mim, para não pagar. O juiz julga e diz para você assim, você não tem razão, você tem que pagar. Mas qualquer julgamento tem direito a 2 instâncias. A primeira instância, né? Sim. A primeira instância é o juiz, a segunda são os desembargadores. Você, para recorrer da decisão de primeira, você tem que depositar. Você deposita e recorre. Se você ganhar, você saca o que você depositou. Se você perder, eu, que sou o Estado, vou lá e pego. Então, é assim que se montam os depósitos judiciais. Certo. Briga do Estado contra empresas privadas e de uma empresa privada contra a outra também. A regra é a mesma. Agora, esse dinheiro tem que ser devolvido. É isso que eu ia perguntar. Porque também se a empresa ganha. Tem que ser devolvido. Por quê? Isto é um bolo de dinheiro. Hoje, o Poder Judiciário tem depósito no Banco do Brasil aproximadamente 16 bilhões. 25% desses recursos, por lei anterior, já são utilizados pelo Estado para pagar precatório, que praticamente já zerou essa conta. Foi uma lei de 2013. Agora, está sendo cedido ao Estado, por um projeto de lei, 37,5%. 37,5% de 16 bi são 6 bi. Tá? Mas está lá no cofre outros 37,5%. Outros 6 bi estão lá. Se você ganhar uma demanda hoje, você saca em cima dos 6 bi. E a hora que o percentual que estiver depositado for menor que 37 bi, for menor que 37,5%, o Estado vai e deposita. Tá? Para nunca haver essa deficiência. Mas o que acontece? A justiça é morosa. Então esse bolo de dinheiro só faz crescer. Tanto é verdade que 20%, 25% dos depósitos judiciários jamais foram sacados. Quer dizer, há tempo para repor esse dinheiro. Há tempo. Eu vou pedir licença ao senhor agora. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí, não.